que estou assim muito emocionada, né? Porque, como eu estava comentando, há 2 anos eu vim aqui fazer palestra. Em 2019, final de 2019, já fez 2 anos. Eu acho que foi em outubro. E estou retornando hoje e meio fora de forma, mas eu tenho certeza que eu estou entre amigos, companheiros dessa doutrina, dessa casa maravilhosa que é a Associação Espírita Jerônimo Ribeiro. Hoje eu vou falar um pouco sobre Ivone do Amaral Pereira e a sua obra. Na realidade, eu preparei um estudo antes que fala da vida e da mediunidade. Mas como, né, a Aparecida me pediu, ela está ali, a Aparecida me pediu para, se eu pudesse falar hoje, antecipar, então esse aqui eu estava preparando já para falar também essa semana e eu trouxe esse estudo que eu fiz sobre a Dona Ivone do Amaral Pereira. No primeiro estudo, eu falo da vida um pouco, né, da vida dela, que ela nasceu no Rio de Janeiro e que ela passou a maior parte da juventude dela em cidades de Minas Gerais, porque seu pai era funcionário público. A família era uma família que tinha 6 filhos e eles realmente passavam por dificuldades financeiras. Eles não tinham recurso financeiro, tanto que a Ivone amava estudar e ela não pôde, ela teve que renunciar ao estudo, ela só fez até o ensino fundamental 1, né? Naquela época, o primário, mas amava estudar e também ela amava música, mas também teve que renunciar porque em cidades do interior havia uma dificuldade maior. E interessante frisar que a sua mãe tinha muita dificuldade de lidar com os complexos trazidos pela Ivone em consequência do suicídio cometido por ela na encarnação anterior. Então, o que aconteceu? A Ivone passou a maior parte da sua infância na casa da avó paterna. Só depois dos 10 anos que ela passou a morar com a família, né? Com o pai, a mãe e os irmãos, porque se mudaram para cidades de Minas Gerais, para o interior de Minas Gerais. A Ivone, desde pequena, ela via os espíritos desencarnados ao seu lado, era muito comum. Um espírito que se apresentou para a Ivone logo, aliás, ela passou a ver a partir dos 3 anos, foi Charles, que ela o reconhecia como pai. E realmente ele foi pai de Ivone na encarnação anterior e se tornou seu guia espiritual nessa encarnação aqui no Brasil. E também ela via muito ao seu lado, enquanto ela estava na sala brincando com as suas bonecas no chão, ele sentado numa cadeira ali perto dela, foi o Roberto de Canaleiras, que foi o seu esposo na última encarnação. Tá? Como ela também, o Roberto de Canaleiras, ele cometeu o suicídio. Bem, o primeiro livro que eu vou falar da Ivone é Memórias de um Suicida. Os seus guias espirituais, Charles e Bezerra de Menezes, falaram para a Ivone que a sua missão aqui nessa encarnação que ela teve aqui no Brasil era escrever o livro Memórias de um Suicida. Era essa a sua missão. Na realidade, Ivone, ela se considerava, isso aí de acordo com seus relatos, ela se considerava uma criminosa, porque ela havia cometido, aliás, ela cometeu suicídio nas 2 últimas encarnações dela. Então, ela veio nessa missão como médium para ajudar. Não somente produzir obras, né,
ajudar as pessoas que às vezes acham que o suicídio é o melhor remédio, mas também ajudar os espíritos dos suicidas. Então, realmente, a Ivone, ela se entregou a esse trabalho. A Ivone, nos seus relatos, ela conta que lembrava do seu período que ela ficou no Vale dos Suicidas. E que Charles, que havia sido seu pai na encarnação anterior, várias vezes foi até o Vale dos Suicidas procurando por ela, sempre acompanhado da caravana dos Servos de Maria. Mas ele só encontrou Ivone, que na época, né, que era filha de Charles, recebeu o nome de Leila, com a ajuda de espíritos inferiores. Isso aí estão escritos, não sou eu que estou inventando os nomes, espíritos inferiores da Umbanda, porque ela estava numa cratera, aprisionada em um pelourinho. Bem, interessante também falar sobre esse livro maravilhoso que o Centro de Valorização da Vida, o CVV, um dos fundadores do CVV, ele era espírita. Eu não sabia. O Jacques André Conchon, ele era espírita e falou para a Ivone que esse centro, o CVV, foi fruto desse livro. E ele, muito jovem, em 1962, com 20 anos, ele faz uma viagem para a Inglaterra. E lá ele conhece um pastor chamado Chad Vara, fundador do Samaritans. Samaritans é uma entidade de caridade britânica que ajuda as pessoas atende as pessoas em sofrimento e também como prevenção do suicídio. O que faz o Jacques André? Quando retornou para o Brasil, ele funda com alguns colegas o CVV, que hoje, né, continua em pleno funcionamento. E ele comenta com a Ivone também que esse pastor, ele esteve aqui no Brasil para ajudá-los, né, na instalação, na fundação desse Centro de Valorização da Vida. A Ivone diz que ela deve essas páginas de Memórias de um Suicida a um eminente habitante do mundo espiritual, Leon Denis, que considerado, né, ele é conhecido como apóstolo do Espiritismo. Inclusive, eu estou preparando um estudo sobre ele. Que personalidade, que determinação maravilhosa de Leon Denis. Então, o que aconteceu? A Ivone, quando foi levar pela primeira vez o que ela tinha, os apontamentos desse livro, a FEB, que na época era no Rio de Janeiro, a Federação Espírita Brasileira, um dos seus diretores, o senhor Manuel Quintão, falou para a Ivone que ele não poderia receber, porque ali só entravam obras mediúnicas de Chico Xavier. E o que fez Ivone? Pega os seus escritos, seus apontamentos e vai para casa. E decide queimar. Não queimou porque recebe a intuição de Bezerra de Menezes para não queimar. Algum tempo depois, Leon Denis se apresenta e diz para Ivone que eles vão fazer uma revisão daquela obra que não poderia ser publicada daquele jeito, né, como estava. Então, Ivone, pessoal, sou Manuel Quintão da FEB, foi intuído para não receber o livro para que fosse feita a revisão do livro e depois foi aceito, como todo mundo sabe, né? O Leon Denis, ele esteve ao lado de Ivone durante 20 anos, apoiando Ivone, ajudando nas suas obras, né? E também enxugando as suas lágrimas, porque ela sofreu imensamente nessa encarnação aqui no Brasil,
por causa da sua consciência dilacerada em consequência do suicídio cometido por ela na encarnação anterior. Então, esse livro, né, consta nesse livro relatos de muitos espíritos suicidas que procuravam por Ivone do Amaral Pereira lá no Centro Espírita de Lavras, em Minas Gerais. Agora, dentre tantos espíritos suicidas, um se destacou, foi Camilo Castelo Branco, que ela chama de Camilo Cândido Botelho, né? E ele encantou Ivone pela sua simpatia, pela sua assiduidade. E é muito interessante que, como os outros autores espirituais, né, que acompanharam a Ivone, e Ivone, autores dos livros psicografados por Ivone, Camilo também a levava para o plano espiritual, através de viagens astrais que ela fazia. Então, ela, em estado letárgico, em letargia, ela ficava como morta. Mas eram os autores espirituais que a levavam para o plano espiritual. E lá ela observava tudo, todas as cenas, os acontecimentos, os personagens. E depois ela psicografava, né, os ditados dos autores espirituais. Isso aconteceu com todos. O primeiro estado letárgico passado por Ivone foi aos 29 dias de vida. Quer dizer, ela foi bem precoce na sua mediunidade. A André Luiz diz para Chico Xavier que o Memórias de Suicida foi o maior tratado sobre suicídio dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. Olha a importância desse livro. No Camilo Castelo Branco, nesse livro, no capítulo 2, ele fala sobre o objetivo. Não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamentos artísticos. Não foi para relaxar, não. Cumprimos um dever sagrado, tão somente procurando falar aos que sofrem. Esse foi o objetivo do Memórias de um Suicida. Ivone do Amaral Pereira diz, ela era muito fiel à codificação kardeciana. Ela disse que todos nós precisamos de doses maciças de doutrina e não de pitadas. Esse livro é muito interessante também, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, onde há uma compilação de entrevistas concedidas por Ivone. E também, nesse livro, na 6ª entrevista, Camilo diz a Ivone, em 1948, ele se despede de Ivone, chorando, lhe diz que iria reencarnar em Portugal. Ela nunca mais soube dele. Olha, Camilo custou para sair. Ele ficou 12 anos no Vale do Suicida, mais 50 e poucos anos no hospital do Servo de Maria. Ele não queria reencarnar. Os outros suicidas, seus conhecidos, reencarnaram, ele não queria reencarnar. Bem, prosseguindo, eu vou falar para vocês, eu trouxe esse gráfico, mas é porque na pandemia eu escrevi muito, né? Depois eu vi que era demais, mas eu não vou falar sobre tudo, naturalmente. Aqui eu falo sobre 4 livros: Sublimação, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e Drama da Bretanha. Todos os livros psicografados por Ivone do Amaral Pereira. E interessante falar que naquele livro ali, você vê que Sublimação, o conto começa 40 anos depois de Cristo. Lá nas Voragens do Pecado, em 1572, o Carlos Felipe II é uma das encarnações de Charles,
porque Charles e Ivone são espíritos muito afins. E o pai de Carlos Felipe II, de Charles, era Carlos Felipe I, uma das encarnações de Bezerra de Menezes. Olha que interessante. Mas vou só focar lá no Sublimação, né? Em 1856 e 1858. Nós vemos ali, todos aqui falam sobre as encarnações de Charles e de Ivone e também de Roberto de Canaleiras. Em 1856, Ramiro Montalbán, ele conhece Nina a Cigana. Ele ficou encantado por Nina a Cigana, mas a afeição que ele tinha pela Nina era uma afeição fraternal. Só que a sua noiva, que está ali embaixo, a Constância, não achou isso, não entendeu assim. Em uma das suas viagens, Ramiro deixa Nina abrigada em uma das suas propriedades. E, no inverno rigoroso, Constância, movida pelo ciúme, ela expulsa a Nina da propriedade e Nina desencarna. Depois, no mesmo livro, continua, em 1858, tem a narrativa que, lembrem-se que em 1857, Kardec publicou o Livro dos Espíritos, né? Então, a movimentação em relação às reuniões mediúnicas estava a pleno vapor. Então, Ramiro Montalbán, participando de uma reunião mediúnica, ele vê o espírito, né? A Nina dá uma manifestação. Falando para Ramiro Montalbán, que é o Charles, para que ele reate o noivado com Constância, porque ele havia se separado dela, porque eles ainda se amam, porque aí ela viria como filha deles. Então, Ramiro consente e Ramiro se casa com Constância e tem Leila, a filha deles, que é uma das encarnações de Ivone. Só que Leila tinha um espírito aventureiro. O que Leila faz? Se joga no mundo. Casou com Roberto de Canaleiras, apesar disso, teve uma filha e se joga no mundo. Quando ela retorna para casa, a filha havia morrido e Roberto de Canaleiras havia se suicidado. Então, ela também se suicida. Por isso que ela trouxe tantos complexos em virtude das suas atitudes. O que é interessante falar, frisar nos livros da Ivone, né, que ela fala da importância da valorização da vida, né, da nossa obediência às leis de Deus, porque somente Deus tem o direito, através de suas leis, né, de fazer com que nós, né, que nós somos nós é que provocamos a nossa morte, né, pelo nosso livre-arbítrio, né, de maneira muitas vezes impensada, mas somente Deus pode, através de suas leis, ceifar a vida da pessoa, né, de maneira natural. E também nos diz, a encarnação de Ivone do Amaral Pereira aqui no Brasil foi lindíssima, né? Foi maravilhosa. Por isso que nós não podemos fazer juízo de valor das pessoas, não podemos condenar ninguém. Lá no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier, Emmanuel diz: disse-ia que no rol das defecções, das fugas do compromisso, das deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da terra haja escapado no cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor.
Então, em hipótese alguma, podemos julgar e condenar, porque com certeza nós já cometemos muitos equívocos, muitos erros, né? Nesse cardume, nessa sequência de encarnações que nós tivemos aqui na Terra, né? Continuando, esse livro Sublimação que fala das encarnações de Ivone também, é muito interessante porque ele é de Leon Tolstói e Charles, os espíritos. E Leon Tolstói diz na apresentação do livro que ele se sentia culpado porque os seus romances, como escritor encarnado, exaltava os heróis que se suicidavam. E nenhum livro, enquanto encarnado, ele falava das consequências funestas do suicídio para as pessoas que cometem o suicídio. Então, ele procura Ivone para poder escrever falando das consequências morais e espirituais das pessoas que cometem o suicídio. Um famoso, até virou filme, livro dele, é Ana Karenina, né? A heroína que se suicidou. Então, como espírito, ele veio escrever livros para se redimir perante a sua aflição e atitudes que não foram boas, porque influenciou muitas pessoas a se suicidarem na época. Nos 6 contos, são 6 contos, excelente livro, são levantadas questões como amor ao próximo, a lei de causa e efeito e a reencarnação. Daí a importância do espiritismo como orientação para a vida. Histórias reais e comoventes abordam o suicídio, suas consequências aterradoras e implicações morais. Maravilhoso livro. O próximo livro que eu vou falar é Ressurreição e Vida, também de Leon Tolstói. O que aconteceu? Ivone relata que certa noite ela vê, né, se vê o espírito, né? Quando ela estava dormindo, né, ela se vê levada por uma entidade espiritual. Estado letárgico, como acontecia com ela. Interessante que ao longo de sua vida ela teve vários episódios. Agora, eu falei aos 29 dias de vida, depois aos 8 anos de vida ela teve essa viagem astral, essa saída do corpo, parecia como morta, mas a partir dos 16 anos, Ivone passa a fazer essas viagens astrais, sempre levada pelos seus guias espirituais com muita segurança. Então ela se vê levada, começa a caminhar com esse espírito, quando ela vê Leon Tolstói, chamado do apóstolo russo. Aí Leon Tolstói fala para ela que ele gostaria de escrever um livro através de Ivone, usando o regionalismo russo. Ivone estranha, mas eu não falo russo. E ele alerta de que, com certeza, ela teve uma existência na Rússia e ela pode, sim, escrever um livro usando do regionalismo russo. Então, Ivone consente, né? E se for, ela fala, se for pela vontade de Deus, com certeza. E Leon Tolstói leva Ivone para a Rússia. Então, ela se vê caminhando pelas ruas de Moscou, São Petersburgo, outras cidades, vilarejos, E, a partir daquele momento, um convívio doce e afetuoso seguiu, né? Aconteceu entre aqueles dois espíritos. Após 6 meses desse encontro, Tolstói retorna e dita as histórias que transmitem ensinamentos sobre reencarnação, obsessão e psiquismo humano. O livro é maravilhoso. Eu até fiz o resumo
de um dos contos que me chamou mais atenção, O Paralítico de Kiev, mas não vai dar para falar o resumo, né, em razão do tempo. Eu só vou dar umas pinceladas. Leon Tolstói inicia assim: para quem ele dedica esse conto? A ti, meu irmão, que sofres e choras sob um leito de dores ou numa cadeira de rodas. A ti que cego não poderás contemplar com os olhos do corpo a consoladora luz do sol nem o semblante do ser amado. A ti que na melancólica penumbra dos hospitais ou dos casebres prossegues na marcha da própria redenção. Ofereço essas páginas extraídas da minha solidariedade à tua dor. O Paralítico de Kiev é a história do conde capitão Dmitri, que ficou paralítico na guerra da Crimeia. Retorna para Moscou, para a Rússia. Sua mãe desencarna e, apesar de ser um homem bonito, rico, nobre, aos 30 anos ainda não havia se casado. Então, ele decide mudar para suas propriedades, para a mansão no rural em Kiev, e lá ele não conseguia ver nada de bonito, de belo, de tudo que ele poderia contemplar. Por quê? Porque a infelicidade e a falta de resignação dele não o deixa viver. Inclusive, as pessoas que haviam ali naquela propriedade, que era uma imensa propriedade, inclusive Melânia, que vivia ali, que era a protegida da sua mãe, vivia naquela mansão. Houve acontecimentos e ele foi visitar um dos enfermos, era espírita, fala da doutrina espírita, que o conde Dmitri descobre que também a Melânia é espírita, como aquele leproso era espírita. Ele vai para São Petersburgo, conhece Alexander Aksakov, né, que é um pesquisador espírita, que na época ele fazia experiências importantes com uma médium, realizando materializações. Dmitri volta para Kiev, convertido, espírita, se apaixona pela Melânia, eles se casam e eles têm um filho, e ele passa a ver as pessoas e tudo que havia ao seu redor de maneira diferente. Porque ele saiu do seu casulo, ele saiu de si, do seu egoísmo, e passou a ajudar, a servir ao próximo. Com isso, ele ganhou tanto saúde mental como a saúde física, que se reverteu. Toda essa mudança, sua mudança de atitude perante o mundo, ele consegue começar a avançar na sua recuperação. E fez muitas benfeitorias na sua propriedade, e na inauguração do hospital que ele mandou construir lá estava ele já com o filho dele e de Melânia, e já se locomovendo com muletas. Aí Leon Tolstói termina falando essas palavras de Jesus que estão em Mateus: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Imperdível, todos deveriam ler esse livro. O próximo livro, Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes. Esse livro, ele é dividido em duas partes. Eu vou falar só um pouquinho de uma parte que fala de Leonel e os judeus. Ivone do Amaral Pereira recebeu esse livro, psicografou lá no Centro Espírita de Lavras, bem como Memórias de um Suicida. Essa parte desse livro fala
tem lições preciosas. Como o processo obsessivo gerado pela ausência de perdão, de ódio e o monoteísmo, ideia fixa, obsessiva, tem consequências por 4 séculos. O que aconteceu? O grupo mediúnico de Lavras, o Centro Espírita de Lavras, recebe uma carta psicografada de um espírito, a Esther, dirigida a Bezerra de Menezes, que era um mentor espiritual do Centro Espírita de Lavras, pedindo ajuda. Porque uma família de judeus, né, estava obsidiando outra família aqui no Brasil, nos tempos atuais. Estava obsidiando. Então, o que faz Bezerra de Menezes? Ela foi lá pedir ajuda. A Ivone fala que o Centro Espírita de Lavras era protegido por hindus com a flâmula dos servos de Maria. Olha que espetáculo. Bezerra de Menezes vai até essa casa onde havia a família de judeus obsidiando a outra família com esses hindus, com os servos de Maria. E lá eles encontram o pai, a família de espíritos, né? O pai, Timóteo, Joel, Saulo e Rubem, os filhos. Eles continuavam odiando aquela família que estava ali, porque eles foram responsáveis pela morte, pela delação, encarceramento e morte, tanto da família deles como de Esther. Só que Esther, ela perdoou e se elevou, e eles continuavam naquela teia de vingança. Naquele lá, a família obsidiada era de Leonel, que era um médium em desequilíbrio, que se suicida, a sua filha, Alcina, se suicida, e todos os outros filhos, uma família numerosa, tinham tendências suicidas. Era uma obsessão coletiva. Eles foram responsáveis, essa família, o Frei Hildebrando, Leonel, foi o responsável pela morte, encarceramento. Inclusive o Frei Hildebrando Leonel assediou moralmente e sexualmente a Esther, mas ela perdoou. Então, Bezerra de Menezes, com aquela falange de espíritos de luz, consegue retirar aquela família que estava ali obsidiando a outra família, né? E levá-los, a família de judeus, levá-los para Lavras. O que aconteceu? Foram 400 anos, porque eu morava em Lisboa e eles foram assassinados pela Inquisição do Santo Ofício, no século XV. Então, essa família, né, de judeus, eles ficam lá no Centro Espírita de Lavras durante 6 meses. 6 meses. Olha a importância de uma casa espírita como um posto de emergência, de atendimento a espíritos obsidiados, sofredores. Eles passam 6 meses lá. Que coisa maravilhosa, né? E Bezerra de Menezes consegue convencer o pai Timóteo a reencarnar e receber como seus filhos os próprios filhos, Joel, Saulo e Rubem, e também o Leonel, que havia sido o mandante lá do Santo Ofício, da Inquisição, e a sua filha para reencarnar para serem seus filhos. Maravilhoso. Aí Bezerra de Menezes fala da importância do Centro Espírita no trabalho de desobsessão. Como que é importante? Porque aqui, na casa espírita bem estruturada, onde existe
onde existem trabalhadores que são movidos pelo amor ao próximo, com dedicação, com simplicidade, têm condições de ajudar na desobsessão. Olha, as vibrações presentes na casa espírita, os fluidos úteis, não somente dos encarnados, como também dos desencarnados, ajudam na cura e conversão das entidades sofredoras. E também a oratória inspirada, quer dizer, palestras, estudos, onde se fala, onde se é fiel à doutrina kardeciana. Diz Bezerra de Menezes, um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez de gargalhar divertido, se pratica prece, em vez de estrépito de aclamações, de barulheira e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes e ainda, onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados, ou os seus guias espirituais. Uma casa espírita, sim, será detentora da confiança da espiritualidade esclarecida, realizando-se, então, em seus recintos sublimes empreendimentos. Olha que maravilha, a importância da casa espírita como ponto de luz para ajudar na recuperação dos nossos irmãos sofredores. O próximo livro que eu vou falar é Recordações da Mediunidade. Ivone diz que esse livro é um punhado de recordações da sua vida de médium e de espírita. Ela fala que ela não precisou desenvolver, ela já nasceu médium. Desde os 3 anos ela já era médium, né? E ela recebeu, para escrever esse livro, escolher os textos, ordem superior. Sempre com a assistência dos superiores do além, né? E ela frisa nesse livro, ela destaca as materializações. Ela diz que no Centro Espírita de Lavras tinha as condições perfeitas para serem realizadas materializações, com assistência espiritual superior. Depois, palavras dela, nunca mais ela encontrou um centro espírita como o Centro Espírita de Lavras, onde ela pôde presenciar e ela mesma, ela pôde realizar materializações. E ela diz que a primeira, ela recebeu o livro Memórias de Suicida, ela recebeu lá Dramas da Obsessão também, ali, ó, Visões, Memórias de um Suicida. Ela ficou 6 anos, de 1926 até 1932. O Centro Espírita de Lavras depois passou a ser chamado de Centro Espírita Augusto Silva. Logo que ela chegou a Lavras, ela conheceu uma médium, a dona Zulmira Teixeira. Diz Ivone que ela era uma pessoa extremamente modesta, humilde, mas com uma mediunidade espantosa, principalmente em relação a materializações. E Ivone foi na casa dela, recebeu o convite para ir na casa dela, porque naquela época, naquele tempo, era muito comum ter as reuniões mediúnicas públicas nos centros espíritas ou se fazer reuniões nas casas, nas residências. Haja visto, olha, Kardec, né?
Na época de Kardec era assim. Então, nesse dia, lá na casa da dona Zulmira Teixeira, 2 espíritos se materializaram. Um espírito foi o doutor Augusto Silva, que é o patrono do Espiritismo em Lavras, e o outro espírito, a filha recém-desencarnada da dona Zulmira. Quando terminou, quando as imagens, as materializações desapareceram, apareceu um outro espírito, mas ninguém reconheceu. Quando Ivone viu, ela começa a chorar, porque ela reconhece ali Roberto de Canaleiras, o seu amor de muitas vidas. E Roberto se dirige a ela falando para se desculpar, porque ele passou um período muito grande junto com Ivone. Só que, de uma maneira ou de outra, isso perturbava a Ivone. Tanto que ela tinha problemas familiares com a mãe, com o irmão, por causa das visões que ela tinha. E então ele fala para ela, nesse período, ele já estava 6 anos sem se aproximar de Ivone. Aí ele aparece para Ivone e diz que a proximidade não era por vingança, mas sim com saudade, né? E ele diz que obteve permissão para trabalhar com Ivone junto aos suicidas, obsidiados e doentes com enfermidades infantis e pulmonares. E ele fazia, de preferência, suas receitas eram alopatas. Roberto de Canaleiras se despede de Ivone no dia 10 de março de 1932. Foi o período que Ivone ficou no Centro Espírita de Lavras, de 26 a 32, afirmando que iria tratar da própria reencarnação. O que acontece? Depois realmente ele se reencarnou. Vocês sabiam que Dona Ivone era esperantista? Ela era esperantista e ela ajudou na divulgação do Esperanto. Ela se correspondia com esperantistas brasileiros e do exterior. E, em certa época, ela se correspondeu com um esperantista polonês, que era a reencarnação de Roberto de Canaleiras, que saiu da Polônia e veio aqui no Rio de Janeiro para conhecer. Lógico que era mais novo, bem mais novo que ela, mas ela não quis nem encontrar, porque ele já estava casado e ela não queria perturbar a sua vida, né? Então, ela nem foi encontrar com ele, né? O próximo livro que eu vou falar é o Devassando o Invisível. Esse livro, Ivone também escreveu sendo obediente às instruções da entidade espiritual Charles. E ela frisa nesse livro que Charles, de vez em quando, falava para ela que a sua faculdade mediúnica era provacional, para que a vaidade nem o personalismo tomasse conta dos seus dias racional. Como que sofreu? E os textos foram escolhidos, né, recebendo a intuição da ordem do além, sob a intuição de Charles Bezerra de Menezes, Leon Tolstói, Bittencourt Sampaio, Leon Denis. Olha que médium, né, poderosa que foi a Dona Ivone. E era tão comum a Ivone conversar, estar, ver, sair nas suas viagens astrais, era tão comum na sua vida, que às vezes aconteciam certos fatos e ela não sabia se havia acontecido com seus amigos do plano espiritual ou do plano físico. Um desses amigos foi Frederico Francisco Chopin, o pianista, né? O polonês radicado na França. E o primeiro encontro que Ivone teve
com Chopin foi através da letargia. Foi através da letargia. O que fez Charles? Charles leva Ivone em uma das suas viagens astrais, né, em estado letárgico, ela ficava como morta. Para Paris. Para Paris. Ivone se vê num salão lindíssimo de festa, tendo no piano Chopin. Ela vê Victor Hugo e ela passa a observar. Por quê? Charles a levou ali, porque depois ele escreveria, né, através da psicografia de Ivone, outro livro maravilhoso, Amor e Ódio, que começa nas paragens da Europa, da França, e termina aqui no Brasil. É maravilhoso. Também, uma das materializações de Chopin que mais impressionaram Ivone aconteceu na madrugada de 3 de janeiro de 1957, quando Charles leva Ivone também em uma viagem astral. E no espaço, Ivone teve seu espírito arrebatado por Charles para um voo no espaço e recebe uma descarga fluídica e adormece. Depois do transe, ao retornar para os seus aposentos, quando ela volta, além de Charles, Chopin também está ali materializado, sentado numa cadeira. E Chopin começa... Ele era uma pessoa muito triste, Ivone fala. Muito triste, muito sofredor. Ela só viu uma vez ele sorrindo. E Chopin começa a narrar os seus sofrimentos da última encarnação. Fala das suas dificuldades financeiras, das humilhações, da tuberculose. E se emociona terrivelmente. Ivone se aproxima dele, que estava sentado, e toca o braço. A materialização era tão perfeita que parecia que ele estava encarnado. Aí, como Charles viu que ele estava muito emocionado, Charles leva Chopin, né, de volta para o plano espiritual, e ela se despede. Ivone tratava Chopin de Fred. Em 1958, Chopin lhe disse que pretendia reencarnar no Brasil após o ano 2000. Relato de Ivone, de repente eles já estão aí. E que viria uma brilhante falange, capitaneada, liderada por Victor Hugo. E o objetivo era levantar, moralizar e sublimar as artes. Tá? O objetivo de Chopin provavelmente já está aqui reencarnado com Victor Hugo e uma brilhante falange. Em uma das suas últimas materializações, Chopin diz: Chopin não deixou nada escrito, porque ele só verbalmente. Ele apenas se expressava através de música, diz Ivone. Chopin diz para Ivone que estava fazendo um curso de medicina psíquica no plano espiritual. A Ivone diz: ele reencarnaria como médium, curador, receitista? Aí Chopin diz: por que não poderei aliar as duas qualidades? Se os artistas muitas vezes não passam de médiums, o problema estará na boa orientação da faculdade que se disponha. Nada me impede, entretanto, de continuar como artista nas reencarnações vindouras, pois não profanei, não corrompi as artes, nem cometi quaisquer deslizes nesse setor. Dependerá apenas do meu livre-arbítrio, mas no momento o que me preocupa mais é o desejo de servir aos pequeninos e sofredores, aos quais nunca protegi. Em minhas passadas existências, apenas servi aos grandes da terra.
Futuramente, porém, será a vez dos humildes e não desejam nem mesmo oferir proventos monetários pessoais da música. As artes, em geral, deverão ser praticadas gratuitamente, com amor e unção religiosa. Gente, eu vou ter que adiantar. Esse aqui é o último, né? Tem muito mais coisa. A obra da Ivone é maravilhosa, mas o tempo, né, não dá. Eu me entusiasmei, né? Já é a segunda palestra que eu preparo da Ivone. A Luz do Consolador, Artigos do Reformador. Ela usa o pseudônimo de Frederico Francisco, em homenagem a Chopin, né? Ali ela fala, isso é importante. Ela fala que a revelação da doutrina espírita não foi e não é realizada apenas por espíritos elevados. Também os sofredores, mistificadores, galhofeiros, gaiatos e mesmo obsessores, eles nos revelam. Aí ela cita o céu e o inferno. Lá tem vários depoimentos de espíritos, criminosos arrependidos, suicidas, né? Também fala da pergunta 459, que Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos nos influenciam na nossa vida? Aí os espíritos respondem: muito mais do que supondes. Então, eu vou resumir aqui. Aqui fala que muitas vezes, muitas pessoas se esquecem que as nossas companhias somos nós que determinamos, as nossas companhias espirituais. E manifestação de espírito não acontece somente em reuniões mediúnicas organizadas em casa espírita, não. Manifestações mediúnicas de espíritos acontecem no nosso dia a dia. Quantas vezes, às vezes, a nossa família, quantas desavenças, enfermidades, por conta de pensamentos equivocados que nós temos, né? Porque nós sabemos que todos somos médiuns, né? E esse último texto, que eu também não vou ler, o melhor remédio, o último artigo do A Luz do Consolador, o que acontece? Ivone diz que iam na casa dela, as pessoas iam lá, chegavam lá, falavam assim: nossa, aqui eu estou vendo André Luiz, Emmanuel, Leon Denis, Bezerra de Menezes, só viam espíritos superiores. Não falavam que viam os espíritos dos suicidas, os espíritos sofredores, porque a Ivone atraía esses espíritos com o intuito de ajudá-los. Então ela fala que o que restava para ela é paciência. Quantas vezes as pessoas iam lá perguntar, movidos por curiosidade: Ivone, quem foi meu guia espiritual? A Ivone, o médium não sei quem falou que eu fui uma personalidade da história. Ivone, eu tenho que ir ao médico mesmo? Eu tenho que fazer cirurgia? E ela fala que o melhor remédio para o aprendiz é se dedicar ao estudo do espiritismo, né? Para não se deixar levar pelo mediunismo. Porque muitas vezes, o que acontece? Nós somos lesados, nós somos, em razão da nossa curiosidade, nós somos vítimas de espíritos inferiores, brincalhões, gaiatos, que o que nós devemos fazer é prece. Eu vou ao médico, faça uma prece para você, para o médico, para o dentista, para a reunião que você vai participar, né? Que os espíritos superiores têm muito mais coisa para fazer no plano espiritual, para o bem da humanidade, do que ficar sentado da nossa casa ao nosso lado,
né? Tem muito mais coisa importante. Se a gente precisar da ajuda e nós recorremos a eles, eles podem nos ajudar através da irradiação. E que nossas provações, porque as pessoas chegavam, estou sofrendo, por quê? Que nossas provações são consequências das nossas próprias escolhas. Emmanuel é que diz que nós somos herdeiros de nós mesmos e que nós não podemos exigir dos nossos guias espirituais explicações, revelações. O que nós podemos fazer mesmo é fazer o bem, educar o coração, educar a mente, reformar nossos hábitos. E, finalmente, lá na letra H, e que, finalmente, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, patrocinador do movimento espírita, dá-nos esta preciosa orientação. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Pessoal, que nós possamos aproveitar essa encarnação aqui, que nós temos muito tempo ainda, para a gente ler esses livros maravilhosos. Aproveitar, né, dessa literatura espírita tão rica, de Ivone, de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco. Que Jesus possa nos abençoar. Desculpa se eu me alonguei, mas a Ivone do Amaral Pereira, ela realmente nos envolve e nos deixa muito entusiasmados. Que Jesus continue nos abençoando sempre. Muito obrigada pela atenção.